bola aí. A primeira coisa que você precisa ver é se esse lote ele é esquina ou ele é gaveta. Então, quando é esquina aqui, você tem 2 pontos. Quando ele é gaveta, aquele lote que está enfiado, né? Você tem 2 lotes do lado dele, você está com ele enfiado aqui. O terreno de esquina, ele vai ter duplas frentes aqui. Ele vai ser melhor para projetos com 2 fachadas e ter mais visibilidade. Então, se você tem um pouco mais de dinheiro e encontrou, né, um lote aqui de esquina, ele vai ser bom, só que você tem que prestar atenção porque ele vai exigir os recuos obrigatórios ali, frontal e lateral. Vai reduzir a área construível aqui, que você tem que ter o recuo, né? Em algumas cidades, por exemplo, lá no Paraná, você tem aí o recuo de 5 metros. É muita coisa, né? Então, você tem que prestar atenção nisso. O terreno de gaveta vai exigir somente aquele recuo frontal. Então, quando você vai fazer investimentos em áreas comerciais, esquina é mais valorizado, mas quando você vai fazer para construir e morar, o gaveta vai render mais metros úteis, né? Um terreno de gaveta do lado do outro, por exemplo, vai ser melhor. Você tá causando caos. Vai ser melhor. Vai ser melhor muitas vezes que um terreno de esquina. Não existe certo ou errado, né? Existe o que combina mais com o seu projeto. Se você está pensando num projeto de ganhar dinheiro, a valorização da região é mais comercial, pô, as esquinas são muito boas, né? Comercialmente, para farmácia, você abre mais vagas de estacionamento, etc. Farmácia é um negócio que está crescendo muito no Brasil. Agora, o gaveta, se você está procurando para construção, você vai ter mais área útil para construir. Então, é um ponto que eu levo muito em consideração na hora de comprar um lote. Outro ponto que você tem que levar em consideração e que muita gente não entende é a posição do sol. Isso aqui impacta diretamente, né, a sua vida ali. Lembra que o sol nasce ao leste, tem uma leve inclinação ao norte e ele se põe ao oeste. Aí o que acontece? Algumas pessoas não compreendem muito isso e querem um projeto que usa muito vidro. Tá na moda agora, a arquitetura de casa brasileira, né, essa coisa que é mais aberta. Se você pega um terreno desse e compra terreno que você vai ter o pôr do sol, você vai gastar um inferno de ar-condicionado e não vai conseguir fazer isso ficar mais fresco. Lembra que o Brasil é quente pra caramba, daí você vai ter que fazer aqueles projetos com varanda mais na frente, você vai perder essa visão do sol, né? Então um terreno ali onde o sol se põe é complicado. E aí, se a casa vai ter piscina, o ideal é ter sol o dia inteiro, né? Você vai ter que priorizar terrenos com boa insolação. Então, quando você vai comprar lote dentro de condomínio fechado, você precisa prestar atenção no sol, porque ele muda demais o preço do imóvel construído. Tem gente que faz uma construção gigantesca sem prestar atenção em como que tá o sol. Se você não tem sol pelo dia inteiro, construir uma casa baseada em piscina e em luz natural, você vai ter um problema gigantesco, né? E se você planeja mexer com energia fotovoltaica, a mesma coisa, tem que tomar cuidado para não ter os prédios em volta. Se é região de prédio, você está comprando necessariamente para vender para construtora de prédio, lembra que você não consegue construir casa nessas regiões. Então, cada família vai ter seu gosto aí, obviamente, mas a posição do sol influencia no preço dos imóveis, principalmente quando a gente está falando de condomínio fechado, tem que prestar atenção. Tem gente que não presta, tem muita árvore, tem muita coisa tampando ali esse lugar, tem coisa que não dá para desmatar ou não fica legal, você não vai conseguir fazer isso, ou tem o seu vizinho que já construiu uma casa em determinado lugar, tampou o sol aqui, e aí você fica com esse problema. Prestar atenção no pôr do sol. Se você quiser comprar lotes em região de classe média, porque o custo do ar importa muito, em regiões mais ricas, mais sol melhor. Olha que complicação, né? Então, aqui você tem que prestar atenção nessas coisas. Eu sou um cara detalhista. É loucura isso, né? É delírio isso aí. Você achou? Não, você foi pro delírio total agora. Mas eu sou uma pessoa pragmática. Tá, na tudo hora bem, que eu vou vender os lotes, eu consigo especificar coisas para as pessoas, que por isso que meus terrenos acabam valendo mais. Eu vou lá e especifico o porquê que ele foi comprado daquela maneira, né? Então, se você não é profissional, não entra não. É isso aí, porque é complicado. Mexer com lote, cara, é entender nuances. E daí outra coisa que você tem que prestar atenção é postes, árvores e boca de lobo, né? Isso aqui, cara, é um troço que ferra a vida de quem tá investindo em terreno aí. Você vai pegar uma região ali, aí você tem um boca de lobo também, na entrada da garagem. Não tem como tampar, tem que entrar em contato para trocar a boca de lobo de área. E aí tem terreno que o cara vai comprar, tem um poste no meio do terreno. Ninguém vai querer comprar essa giromba depois. Você comprou um lote que tem um poste no meio, você tem uma desvalorização ampla. E muita gente não sabe que dá para trocar. Então, muitas vezes também é bom. Por um lado, é ruim? Mas é só para quem tá vendendo. Se você estiver comprando, você já joga aquela desvalorização na orelha do cara, ele muitas vezes não sabe que dá para trocar, muita gente não sabe, e você consegue ali ganhar um dinheiro legal, né? Então, tem terreno também que em algumas regiões tem árvores que são antigas e não podem ser removidas. É muito importante você consultar isso antes, porque tem árvores, às vezes, na fachada que inviabiliza o projeto, que você não tem como construir uma casa ali, porque você não vai conseguir uma entrada, vai ter que fazer aqueles portõezinhos, né? Não sei se já viu alguma casa em algum lugar que tem só um portãozinho para entrar, pode ser alguma característica dessa. Outra coisa que você tem que prestar atenção é o desnível e o aterro ali. Por quê? Terrenos que tem um declive, eles são muito mais baratos, né? Mas um terreno aí com 12 a 35 metros, com desnível de 4,5 metros, pode precisar aí de 30 a 40 mil em aterro para você poder
nivelar ele de novo. Então você vai ter que arrumar muita terra, né? Então, muitas vezes você olha ali um terreno, o cara fala, não, tá 20 a 30% mais barato. Você liga no terreno, um do lado do outro, você vê um terreno tá 20 a 30% mais barato que o vizinho. Você tem que dar uma olhada no motivo, muitas vezes é esse desnível, né? Porque aí você vai ter que somar o custo de terraplanagem, vai ter que fazer tudo isso. Então é importante você considerar isso no preço. E você pode, inclusive, ser transparente com a pessoa que está comprando. Eu achei um cara aqui que faz por esse valor. O terreno do vizinho tá custando tanto. Pô, vou querer um desconto por essa dor de cabeça aí que eu vou ter para nivelar. Então isso aqui é muito importante. Se você tem terrenos com desnível, às vezes faz sentido você nivelar, porque muitas pessoas têm só a preguiça mental do ser humano de pensar em nivelar o terreno depois, faz a pessoa ficar fora, né? É isso que eu falo, que às vezes é bom você deixar limpinho, arrumadinho, já para deixar a construção chegar. Outra coisa é o padrão da rua e do bairro, você tem que olhar, né? Observe como que essas casas da rua estão construídas, são térreos, são sobrados, fachada, com vidro, porque uma casa muito abaixo do padrão em uma região, ela desvaloriza muito também, e muito acima você vai ter dificuldade de revenda. Então quando você vai comprar um terreno, você tem que observar que tipo de construção você vai querer fazer ali, se você mesmo for construir, né? Se você pretende usar o terreno, e já imaginar também para quem que você está pensando em vender. Tem muita gente que acha que a região vai mudar de uma hora para outra. Fala, não, o progresso está chegando nessa região aqui. Tem uma rua que tem 16 famílias ali, meu lindo. Não muda. O padrão da rua não muda. Aquela rua ali, ela vai demorar muito tempo, demora as incorporadoras chegarem até lá, etc. Então, é muito raro você ter um bairro, por mais que ele seja próximo de regiões valorizadas, que ele mude a configuração original dele quando ele ainda tem famílias vivendo. Quando já começou a virar comércio, muda muito fácil, né? Você tem 16 comércios, 10 comércios numa rua, a caracterização daquilo é muito rápido para mudar. Quando a gente tá falando de casa, as famílias vivem nas casas muitas vezes por muitos anos. Tem família que nasce e morre dentro da mesma casa. Então, não muda muito. Aí você compra às vezes e fala, não, mas 2 quadras daqui já chegou o desenvolvimento ali, aqui vai chegar também. Tem região que está em Goiânia, você entra aqui no Jardim Goiás, essa região que mais valorizou, né? E em São Paulo aconteceu a mesma coisa, Florianópolis. Você anda aqui no centro, você anda 2 quadras para baixo, você acha umas casinhas, tamanhozinho do nada, nunca mudou. Ah, Raul, posso comprar para esperar melhorar. Pode, mas você tem que pensar no longo prazo, entender essas coisas, né? Porque você tem que pensar no padrão ali daquela região, porque tende a seguir certa homogeneidade. Não adianta nada construir uma casa de alto padrão numa região de padrão médio. Então, você não vai conseguir vender para as pessoas de alto padrão depois. Outra coisa é, mesmo que seu objetivo for morar num terreno, você tem que tratar ele como investimento, né? Porque, assim, o que você tem? Você muitas vezes compra um imóvel e a região está em crescimento, o tempo que você leva, às vezes, de comprar um imóvel para iniciar a construção, você está se planejando, compra imóvel 4 anos antes, 3 anos antes, pode chegar alguém, pode fazer uma proposta. Você tem diversos casos aí, e vou te contar, eu mesmo, eu tinha comprado um terreno antes, dentro de um setor aqui, próximo do lugar onde eu tô, lá no setor sul, né, para quem é daqui da região. Ali, eu comprei um terreno que estava lá parado, tinha sido demolido uma casa, eu comprei ele e pretendia construir uma casa. No tempo que eu comprei, apareceu uma pessoa, fez uma proposta de 2 vezes o valor quase. Eu comprei prazo de 2 anos, eu comprei e vendi, e aí eu peguei esse dinheiro e comprei um outro terreno mais em cima, que era até maior e que atendia para mim ali. A pessoa queria um terreno limpo já, né, eu comprei um terreno que tem uma casa antiga para restaurar. Então, como o pessoal não queria, acabei ganhando um dinheiro legal. Então, faz sentido você prestar atenção. Se você pega o estudo da Abrainc aí, quem comprou imóvel nos últimos 10 anos aqui, nessas regiões mais valorizadas, na verdade no Brasil inteiro, né? Teve uma valorização acima da Selic. Você valorizou acima da Selic aí nos 10 últimos anos, né? Não é nada mal. Considerando o risco do terreno, que é muito baixo, né? Quando você investe em papel, etc., você tem um risco maior. Então, é muito bacana. E outra coisa que eu recomendo para você é que mesmo que você vai comprar um terreno para investir, etc., você tem um esboço do projeto. Muitas vezes ali, ser comercial, a área, ou ser residencial, quando você mostra um projeto para um potencial comprador, você costuma ganhar mais dinheiro, tá? Você costuma conseguir fazer as pessoas sonharem mais. A pessoa às vezes quer um comércio, alguma coisa, você vai fazer isso ali e vai melhorar. Uma coisa que você tem que observar também são aqui as informações acerca do imóvel. Vou fazer um checklist com você aqui rapidão do que você tem que observar antes de comprar, né? Então, verificar a matrícula atualizada e a certidão de ônus reais em cartórios, que é importantíssimo, tem muita gente que não faz. Confirmar o registro do loteamento na prefeitura e no cartório do registro de imóveis. Tem região que é invasão, que é problemática, é bom você checar tudo isso. Pesquisar o histórico da loteadora e visitar empreendimentos anteriores, se for uma empresa que faz loteamento sempre, entender o que aconteceu com os loteamentos anteriores, que tem loteamento que já deu errado várias vezes, aí você não tem que mexer com isso. Validar o crédito do corretor, ver se está tudo certo. Estudar o plano de
diretor municipal de zoneamento para ver se dá para construir o que você quer construir naquela região. Tem lugar, pode só prédio até 5 andares. A região ali, toda a faixa de areia de João Pessoa. Não pode construir casa grande ali, não pode construir vertical, não pode construir, sobrado acho que pode, não pode construir verticalização, não pode ter prédio. O que é ótimo, né? Por isso está protegido. Você consegue ter visão de vários lugares atrás. Você tem que avaliar a infraestrutura entregue e prometida nas garantias contratuais, visitar pessoalmente o terreno e observar o entorno, as regiões, verificar os postes, boca de lobo, árvores e as restrições ambientais do que é aquele negócio,